Como da vida eu sou, na presença de Deus eu te chamo, vem dançar. Como da vida eu sou, vem dançar. Olá, tudo bem? Nós estamos aqui novamente no nosso podcast Louvor Comp. Estamos aqui felizes porque Deus tem nos ajudado até aqui, nos ajudou o Senhor até aqui, Ele tem nos fortalecido, nos dado esta grande vitória, tá? Eu quero desejar para você uma tarde abençoada, tá? Nós estamos fazendo essa transição, né? 11 horas nós estaremos sempre aqui, às vezes um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, mas estaremos aqui, tá? Nessa transição de dia, né? Chegando a hora do almoço, mas nós temos esse tempinho para nós batermos um papo, para falarmos de coisas boas, falarmos sobre música, falarmos sobre integração musical, falamos sobre o valor da música na vida do ser humano e daí por diante, porque Louvor Comp é louvor compartilhado, é o meu jeito de abreviar, tá ok? Aonde nós estamos aqui com este propósito, tá? Beijo no seu coração, fica à vontade, que Deus te abençoe e te edifique. E eu estou aqui hoje com a presença desse meu amigo amado, apóstolo Mário Alberto. Tudo bom, apóstolo? Graças a Deus, bom dia, prazer estar aqui com vocês, estar aqui no Louvor Camp, estar com vocês aqui na Pascoal. Dantas, é uma alegria poder compartilhar alguma coisa que a gente sabe do reino, não sabemos muito, mas o que a gente puder acrescentar, tenho certeza que vai ser bênção para a gente e para quem está ouvindo também. Para mim é uma satisfação, né, apóstolo, uma pessoa que através da vida dele, Deus tem nos edificado em muitas áreas, né? Nos conhecemos há um pouco de tempo, né? Não é muito, né, apóstolo? Mas parece que é a vida toda, né? A amizade fluiu, né? Ela fluiu, uma coisa assim, uma empatia, uma coisa de Deus mesmo, e é muito bom. E eu tenho certeza que Deus vai edificar a sua vida também. Amém. Amém? E nós estamos aqui hoje com um assunto... Talvez as pessoas, elas falem assim, poxa vida, podia falar de... Tem tantos assuntos para falar, por que falar de música? Porque é um assunto que está sendo deixado para trás. Nós fizemos aqui, AP, o primeiro podcast falando sobre a falência da cultura musical. Eu assisti. Assistiu? Então, porque realmente não precisa nem entrar em muitos detalhes, né? Nós estamos vendo como a cultura musical, tanto secular como gospel, está caminhando por uma degradação total, por falta de um parâmetro que leve nós realmente para uma adoração, e no caso da música secular, para uma coisa que realmente seja uma realidade da vida das pessoas. Por que eu falo realidade? Porque se fala sobre fantasia, se canta sobre fantasia, mas não fala mais nada sobre a realidade, sobre a vida real, o do dia a dia, o que nós, como as músicas sertanejas antigas, né? Que a música raiz, que Chitãozinho e Chororó depois, eles foram aquelas pessoas que deram aquele impulso. Tinha antes, tinha outros cantores mais antigos, mas Mineiro, Marciano, Zé Rico, os Canarinhos de Ouro. E era lindo. Agora, e através deles, deu aquele impulso na música nacional. João Mineiro e Marciano, e daí por diante. E o que acontece? Não se ouve mais dessas músicas. Hoje é sertanejo. O sertanejo, ele virou universitário. Né? Ainda tem pelo menos sertanejo. O forró, né? Universitário, o sofrência que eles falam? O sofrência. A música popular não se ouve mais, só ouve as antigas. O rock nacional acabou de vez. O samba virou pagode. Se for um pagodinho, ainda tem. Né? A música mais tocada hoje no Brasil é o funk. Olha que coisa. Quem imaginaria que o funk, do jeito que é pronunciado aqui no Brasil, que ele seria a música mais tocada?
Então, nós estamos com um problema. E o gospel, ele sofre agora uma tendência que não é tão ruim, mas tem deixado para trás algumas raízes que deveria se perpetuar, né? Como Oséias de Paula, como pessoas, Chile Cavalhais, a própria Cassiane mesmo, ela leva uma tendência porque ela fala de uma realidade gospel cristã que realmente nós vivíamos na igreja. E às vezes nós trazemos uma linha que é muito boa para alguns momentos, mas tem uma hora que dá uma enjoadinha, que a gente quer ouvir uma coisa mais tranquila, mais edificante. Na verdade, o que eu penso, pastor Lázaro, é o seguinte: a música, ela faz parte da identidade de um povo, né? A primeira coisa que chega sobre as pessoas é da forma cultural, ou seja, a identidade cultural é a música. A Bíblia tem vários exemplos de momentos em que a música precedeu a adoração e participou da adoração. É importante entender que a adoração é muito mais do que só cantar ou tocar. O que acontece com a música, no nosso país especificamente, falando do mundo secular, do que eu entendo, é que a música, o que nós chamávamos de MPB, que era aquela música cantada à bossa nova, que é uma coisa nossa, criada pelo brasileiro, que tem um pouco de mistura aí de outros segmentos. O funk brasileiro, que é uma batida, né, na verdade, não é nenhuma música que tenta se dar o nome de funk, mas o funk americano é completamente diferente. Sim. O funk americano é uma versão do blues, do jazz, né? É uma vertente. É uma vertente do jazz. Então, assim, o rock também é um segmento do blues. Então, a gente vê que o que acontece culturalmente, conforme a sociedade muda, as formas de se expressar na música também mudam. O grande problema disso é que essas mudanças culturais da música têm afetado diretamente o comportamento da igreja. O que devia ser o contrário. Sim. A Bíblia diz que o pai da música é Jubal, né? Tá no livro de Gênesis, que quando Deus chamou o primeiro homem que Deus deu o dom da música na terra foi Jubal. Sabemos que a música nasceu no paraíso e que Lúcifer era o grande regente do coral celestial. E a gente precisa entender que a cultura da música evangélica acabou. Né? Hoje você vê a música chamada evangélica copiando o que é feito lá fora para chamar atenção. Eu não tenho assim uma restrição pessoal na minha concepção sobre o estilo de ritmo. Sim. Mas entendo que alguns ritmos não foram criados para uma contemplação, e sim para um agito corporal. Você pega o funk, por exemplo, ele trabalha numa linha cerebral onde ele motiva as pessoas a terem aptidões sexuais. E podem falar o que quiser, mas é isso que ele produz. O Aposan fala muito sobre isso. Sim, o baterista, sim. Ele fala sobre essa... O baterista do que tocou pro Thales, não é isso? Isso. Eu vi um podcast dele no Podpah, parece que ele falou sobre isso. Ele fala sobre as células da composição rítmica que eles pegam da África, eles vão em cultos até africanos para ver isso, porque eles entendem que realmente é uma coisa vendável, uma coisa que vai vender. Porque o que acontece é que o evangélico, né? Eu não gosto muito da expressão gospel. Eu acho que essa palavra traduzida para o português, para quem conhece bem os Estados Unidos como eu, tem uma diferença. O gospel lá não é só um estilo musical. O gospel lá é uma cultura, uma forma de se comportar. Sim. E aqui o gospel virou uma moda, que nasce na década de 90 no Brasil, com a chamada 102.5, que era a imprensa gospel, com o boom da Igreja Apostólica do Estevão Hernandes. Olha só. Ela nasce no Brasil, esse termo gospel não existia. Quem implementou no Brasil foi o Estevão Hernandes. Foi Estevão. Foi Estevão com a imprensa Gospel FM. Quando ele lançou na época, começou Fati, Soraya Moraes, o próprio Renascer Praise. Essa palavra gospel não existia. A música evangélica ou música cristã. Sim. Então, o que eu penso é que a gente precisa redescobrir qual é, como músico, o sentido da música, né? Por exemplo, eu gosto um pouco, não muito, mas eu gosto um pouco de orquestra sinfônica. Sim. Eu gosto de música sacra, eu gosto de ouvir música do século XVIII, algumas músicas. Sim. Às vezes eu não entendo nem a letra, mas eu gosto de ouvir. E por quê? Porque elas são músicas que mexem emocionalmente com a gente de forma total. Por isso que o nego paga uma fortuna para ir assistir uma ópera. Sim, né? sim. Que é o conto de uma história. Sim. O que a música evangélica sempre foi o conto
da história. Se você pega os cânticos de Moisés, o cântico de Davi, os cânticos do filho de Asaf, né, que eram os músicos, você vai ver que eles estão contando histórias, relatos que aconteceram com ele. A música hoje está se tornando um produto de faço sonhar, crio uma ideia, mas não conto o que eu vivo. É isso. Eu, por exemplo, tenho algumas objeções com algumas letras, mas você ouvia músicas antigamente, como da Lauriette, por exemplo. Eu queria saber quem era o ganhador, que madeira foi usada e tal. Você pega Chile, de coração para coração. Hoje alguém falou seu nome para mim, né? Sim. Está sofrendo. Álvaro Tito cantando, a Bíblia é um belo livro, né? Pois não há barreiras para aquele que resiste. José de Paula cantando com amor, cantando Senhor Ovelhas. Luiz de Carvalho trazendo algumas versões já de uma música americana, cantando alguns hinos muito sacros que eram americanos, que se tornaram na voz dele, né? Conhecidas, né? O Luiz de Carvalho como Jesus Cristo mudou o meu viver, que depois a Aline Barros perpetuou. E temos músicas também de brasileiros, como a própria Aline cantava, né? Os Reis dos Reis. Tem músicas que viraram um marco, Sérgio né? Lopes. Sérgio Lopes, né? Que cantou o Canto de Israel. Então são músicas que dizem alguma coisa do que você viveu e do que você vai viver. Hoje a gente vê no Evangelho músicas assim: vamos entrar numa frequência sonora de emoção, então as luzes são apagadas, né? Quando já não são totalmente negras as igrejas. Temos vários sistemas de iluminação para causar efeitos no nosso subconsciente de relaxamento. E aí você coloca músicas com notas que são... Eu sempre brigo com os meninos, que eles põem aquele fundo... Eu odeio isso, porque quem estudou um pouco sobre música, não é o meu caso, eu não sou músico, mas sabe que aquilo é indução para hipnose. Claro, então, sim. É um mantra, né? É um mantra. Então, infelizmente, o que a igreja acabou sendo... copiando o mundo em muita coisa e abandonando um pouco essa identidade. E isso, infelizmente, é resultado e reflexo da própria igreja em outras áreas. Sim, se você ouvir as pregações... É isso que eu ia falar. Se você ouve as pregações de hoje, são pregações muito diferentes das de ontem. É mais questão psiquiátrica, psicológica, não vamos dizer assim, né? Uma indução, e aí se torna uma terapia em massa, e agora a música está também fazendo isso daí, é a mesma coisa. Eu estava conversando essa semana eu tive num outro podcast, com o pessoal, e eu estava falando exatamente sobre isso. Eu não tenho nada contra os coaches. Sim. Acho que o coach tem um papel importante como terapeuta, né? Sim, Na verdade, o coach, para mim, é um terapeuta grupal. Ele pega um sistema de PNL, neurolinguística, e aplica. E isso não é ruim, né? Isso é bom. Lógico. E eu tenho um coach que eu gosto muito, que é o Paulo Vieira. É um cara que eu respeito bastante do muito método bom. CIS. Eu ainda não fiz o método CIS, mas eu acho sensacional. Mas eu já vi Tem outro coisa. que é muito famoso, que é o Pablo Marçal, que já é um pouco mais agressivo, mais dessa galera jovem, parece mais com igrejas nesse perfil. E quando você ouve esses caras, se você pegar um dia com calma, se despir da teologia para assisti-los, eles estão pregando o que muitos pastores não querem nem pregar mais. Exatamente. Porque a mensagem nossa, a mensagem do mover apostólico, por exemplo, é uma mensagem simples. É Jesus dizendo o que tem que ser dito. Lá em João 14, 25, diz: e não se preocupa que eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, e ele vai ensinar todas as coisas, porque ele vai lembrar de tudo que eu disse. As pessoas estão lembrando de tudo que alguém disse, não de tudo que Jesus disse. É isso. E só quem faz lembrar o que Jesus disse é o Espírito Santo. É isso. Então, acho que as músicas têm esse problema. Por exemplo, eu sou de uma geração, me converti em 90, né? Final da década de 80. Sim. Então, eu peguei a época em que Rebanhão, cantando Primeiro Amor, é disciplinado na igreja. Eu lembro dessa época. Né? Tem uma música, eu lembro dessa época. Não sei quem vai assistir a gente, né? Vamos chamar de velho agora, mas tem uma música antiga que a gente cantava na igreja, né? Minha vida aqui era muito louca, que era um baião. Era um baião carreira atrás de avião. De avião. Exato. Então, isso era era o cúmulo do cúmulo do absurdo. E nós, como jovens, nós procurávamos essas músicas, porque estávamos assim, sabe? Para dar um grito de liberdade. Estava fadigado com uma mesmice que claro que não era uma coisa ruim,
mas nós queríamos que a nossa geração falasse o que nós estávamos sentindo. E nós corríamos justamente atrás dessas músicas. Eu lembro, era muito difícil montar um repertório naquela época, porque não tinha música boa, mas é coisa de jovem, né? Mas é essa libertação que o senhor está falando. Isso, né? Teve, na época, o Rebanhão, teve o próprio Pablo Tito, que foi uma revolução. Sim, maravilhoso. A própria Chile veio numa pegada muito boa. Nós tivemos no Nordeste Embaixadores de Sião. Tivemos em São Paulo um programa de televisão que tinha Dalva Apolinário. Cantava aqueles corinhos mais de igreja, normal, né? Sim. Que era muito legal, que passava na Bandeirantes. Nós tínhamos aqueles louvores, hoje chamado gospel, do Jimmy Swaggart no canal da Bandeirantes. Ali foi uma revolução manhã, também, foi sim. Quando aqueles brancos cantando como negros, né? Porque o Jimmy Swaggart era uma igreja de brancos, com pianão, tocando aquelas músicas extraordinárias e tal. Então, a gente vai vendo essas coisas acontecendo, essas histórias acontecendo, e a gente vai descobrindo, né? Que a igreja, de certa forma, tem que passar por uma atualização, por uma revolução. O grande problema nosso é que a gente perdeu o sentido da música. Porque para edificar precisa ser algo que ajuda a construir. Eu aluguei um edifício há um tempo que as paredes eram grossas, mas quando você tinha um buraco, você passava a mão, parecia areia desmontando. Olha só. Porque o cimento foi mal feito. Então, uma música nesse sentido, ela não é legal, né? E aí você pega, por exemplo, como nós estamos aqui ao vivo nesse podcast, gravando com você, e a gente falando sobre isso, então você pega aqui, hoje você tem aqui a Faculdade Pascoal D'Anta, nós estamos na região da Zona Leste, estamos aqui em Itaquera, né? No fundão da Zona Leste, vamos dizer assim, que há 20 anos atrás não existia, né? Isso aqui era tudo um lugar ermo, vamos dizer assim, era um lugar diferente. Hoje tem uma faculdade como essa que a gente está aqui, no estúdio, com tanta coisa acontecendo, uma galera jovem, você viu que a gente sentou ali para comer um lanche, com a galera jovem sentada. Então, falar sobre a evolução da sociedade é importante. Agora, não podíamos perder os princípios disso. Quando você fala da música, quando você fala da identidade cultural de um povo, a gente tem hoje um grupinho que decide o que é MPB e o que não é, que é ruim, né? Que é um gueto, e a gente exporta isso de lá para cá, e tem um grupo da igreja que está querendo voltar àquela música original. Né? Você pega hoje muita gente querendo voltar. Sim. Eu me lembro, por exemplo, no Norte, Nordeste, de Marco Antônio, Mara Lima, Andréa Fontes, Grupo Logos, da Igreja Batista, Logos, Paulo César, que hoje tem o Paulo César Baruch aqui em São Paulo. Então você pega várias pessoas e várias situações onde a música houve muitas mudanças. Infelizmente, essas mudanças da igreja está vindo muito no favor do mundo do que o contrário. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Você tem hoje, por exemplo, ministérios de dança fazendo dança de funk na igreja. Então. Aí eu fico pensando, porque o funk, a batida não é uma adoração e nem é uma celebração ou uma contemplação. É uma música de sexo. É sensual. É completamente sensual. É sensual. Então, a gente tem que começar a pensar em tudo isso, e eu acho que programas como esse são importantes para entender o que está edificando, né? Eu tenho uma observação, por exemplo. Eu acho que o Espírito Santo, ele realmente nos ensina. Há alguns anos atrás, nós tivemos aquela polêmica com o Thales Roberto. Sim. E aí, na nossa igreja, o pessoal estava começando a cantar, o Paulo, na época, estava com a gente, da Bahia, e a galera cantando e tal, e aí, quando estourou a polêmica, vieram falar comigo, apóstolo, deixa cantar, não deixa cantar, tira as músicas dele, não tira, e eu falei, gente, mas será que vale a pena julgá-lo por isso? Fui orar. E aí o Senhor falou comigo, o Senhor falou para mim que era uma atitude de um menino, que eu ficasse tranquilo que ele pertencia a Deus. Olha aí que maravilha. Aí eu chamei o Ministério de Louvor e falei, não, pode continuar cantando que o Senhor falou comigo. Na mesma época surgiu daquele grupo que tinha no SBT, aquela moça, Priscila Alcântara. Sim. Ela surgiu cantando algumas músicas. Eu tinha a Vitória na igreja, que hoje mora na Espanha, e ela adorava cantar Priscila Alcântara. Mas quando ela cantava, a música me incomodava. Eu não sabia nem de quem era a música. Olha só que interessante. Nem de quem era. Me incomodava profundamente. Eu sentia que tinha algo errado daquela música. E aí eu chamei a Vitória e falei, Vitória, que música é essa? De quem é? Aí ela falou para mim, eu fui pesquisar, olhar na internet, e o Senhor deixou claro no meu coração que ela não estava convertida. Aí eu chamei a Vitória e falei, Vitória, você me desculpa, mas aqui nós não vamos cantar Priscila Alcântara.
E ela, por quê? A música é bonita. Eu falei, porque nós não vamos cantar. Bonito por bonito, vamos cantar Roberto Carlos. Né? Vamos cantar se é por ser bonito. Bonito, vamos cantar outra coisa. Mas tem uma coisa errada. E depois virou o que virou. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que ter a sensibilidade do Espírito, deixar o Espírito Santo entender. ser o Espírito Santo na nossa vida. Nós, esse ano, vamos ter o CAP, né? Que antigamente era a Cumbre. E o hino oficial nosso parece um hino bem pentecostal, inclusive. E nós cantamos ele domingo para ensaiar com a igreja. Mas virou um salseiro o hino. E o rapaz da guitarra, que é o Isaac, fez um solo quase o hino inteiro. Mas um solo alto, gritante, parecia rock, entendeu? E ficou muito bom. Mas todo mundo no mesmo espírito, com o mesmo objetivo. Quando isso não é uma apresentação, uma encenação... Eu tive uma experiência com a música muito séria em 2015 para 2016, que mudou a minha estrutura de mente sobre a música. Eu sempre fui um pastor, graças a Deus, abençoado, uma igreja sempre boa, mas eu não tinha músico. Eu sempre tive muita dificuldade com música. E isso é importante frisar. Você, pastor, que vai ouvir isso, preste bastante atenção, que já é uma dica. Eu tinha muito problema com música, porque o músico, a gente tem que entender o seguinte, o músico é 90% emoção. Ele não é razão. E aí, um dia eu estava na igreja, o menino estava comigo lá, o rapaz, o que dava aula na igreja. Inclusive, primeiro salário que eu paguei na igreja foi para o músico, não foi para mim, eu nunca tive. Olha só. Primeiro obreiro meu assalariado foi o músico. E aí o Paulo estava lá ensaiando e tal, e eu cheguei cedo, eu gosto de estudar a Bíblia, então eu estava preparando o sermão, porque eu ia pregar um final de semana inteiro. Normalmente, quando eu prego o final de semana inteiro, eu prego sexta, sábado, manhã de noite, domingo de noite e tal, e era uma cruzada fora, então eu fui para a igreja passar o dia em jejum e estudar. Orando, estudando, tal, no meu gabinete. E o Paulo passou o dia inteiro nos instrumentos. Ele de manhã, ele mexia no violão, no contrabaixo, arrumou fio, mexia na bateria e voltou. Quando foi umas 4 horas da tarde, depois que a gente almoçou e tal, ele ficou por ali, continuou mexendo, eu fui para minha sala estudar. E aí eu falei para Deus algo, eu disse, Senhor, mas esse cara não faz nada da vida, parece um vagabundo, fica o dia inteiro aqui sem fazer nada, não está ganhando para ser músico da igreja, por que não vai atrás de aluno, por que não faz alguma coisa? E o Espírito Santo me deu um burro. Literalmente um burro. Acho que você já ouviu essa história. Já. Ele chegou para mim e falou assim, por que ele é um vagabundo? Eu disse, porque o cara não fez nada o dia inteiro, mas você também não fez nada. Ele ficou o dia inteiro cuidando dos instrumentos que ele usa, e você da palavra. Os dois estavam trabalhando para mim. Profundo demais. Quando Deus me falou isso, me deu um start na cabeça. E aí virou a chave na minha mente. Eu falei, não é isso. A música é outra coisa. E aí eu fui fazer um curso com um pastor na área de música, ligado ao Rick Frank, sobre o espírito do músico, ou a identidade do músico. Olha, e aí eu fui entender maravilha. A leitura comportamental do emocional do músico. Olha que maravilha. Hoje, por exemplo, eu tenho na nossa igreja, eu tenho um músico maravilhoso, que eu amo de paixão, porque é um filho para mim, que é o pastor Ivan, você sabe. Sim, meu amigo. Ele é o líder do Jubal e eu gosto mais dele. Mas o Ivan, ele só é músico. Olha. Ele não é administrador. Olha só. Ele é um péssimo. Eu costumo brincar com ele que ele é filho de jacaré. Tudo que ele faz, ele jogou uma coisa no meio do caminho. Tem gente que chega aqui nessa sala, ele vai arrumar a sala inteira, organiza tudo, para depois fazer o que tem que fazer. O músico não. O músico olha o instrumento como um homem olha para uma mulher. Ele olha, pega, abraça e esquece da vida. Ele não quer comer, isso. Não quer beber. Aquela é a paixão dele, é a sensação dele, né? É o sentimento do coração dele. Isso. Por isso que todas as orações de Davi viravam música, porque o lugar secreto de Davi era com a harpa no meio do mato cantando. Olha que maravilha. Né? Muito Se você bom. pega ele, o filho dele assume o trono, faz tudo, ele vai para o mato cantar. Isso. Senhor, me salva dos meus inimigos, Senhor, cuida de mim, isso. Senhor. Imagina o cara cantando isso, era o jeito que ele tinha de orar. Sim. Então o músico, o pastor que está me ouvindo, que está assistindo a gente, respeite o seu músico como você respeita o teu tempo de ministério. É isso. O tempo que eu passo para estudar, para ministrar, é o tempo que o músico passa para se dedicar. Quando o músico não tem essa dedicação, falta totalmente amor pelo instrumento, ele não é músico. Não é. Não é. Ele está numa posição que não é dele. Sim. Ele está tampando buraco. É isso mesmo. E é muito importante, desculpa te interromper, não, fica à vontade. Mas isso daí é muito importante porque esse dia até tive uma reunião com um grupo de louvor e me faltou falar isso, a respeito disso, porque é difícil.
você chegar uma pessoa e falar que está fazendo, que assim, aparentemente no coração dela está fazendo para Deus, mas ela está num lugar que não é dela. Sim. Porque se ela não acha tempo para pegar no instrumento, como ela não acha tempo para ler a Bíblia, como ela não acha tempo para fazer uma oração, para se preparar, para ela exercer aquela função ministerial dela, ela está ocupando um lugar errado e ela deveria, com muita pressa, achar o lugar dela dentro do corpo de Cristo. Sim. E isso acontece muito, é o que mais acontece. Boas pessoas dedicadas, que não perdem horário, que têm um compromisso, mas ela não é aquilo que ela está se propondo a ser. E como que a gente resolve uma situação dessa? É simples, é muito simples resolver isso. Primeiro, entender que vocação é diferente de dom. Olha, vamos lá, Eu, vocação por exemplo, é diferente de dom. é diferente de dom. Por exemplo, eu amo música. Eu Sim. sou 100% musical. Você sabe que quando eu estou pregando, Sim, se o músico for tocar para mim, eu peço para não tocar hino nenhum. Se Sim. ele tocar qualquer hino, eu saio da pregação e começo a cantar. sim, Mas eu não sou cantor. é, Eu toco um pouco de todos os instrumentos, sou dos 4 principais. sim, Mas eu não me arrisco tocar na igreja porque eu não sou músico. sim. Então, por exemplo, quando comecei a aprender a tocar violão, eu tenho gente hoje que toca, que é profissional, que aprendeu a tocar comigo. Olha que maravilha. Que eu ensinei o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, maior, menor, de subtonante e tal, mas eu não toco. Olha que interessante. Então, a facilidade e o desejo que eu sou totalmente musical. Eu estou aqui, eu brinco com a minha mulher, que às vezes eu ouço o tic-tac do alarme e eu começo a fazer música. Olha só. Porque eu sou musical. Eu acho que a música é igual a matemática, ela está em tudo que você faz. Sim. O barulho do motor do do caminhão é uma nota musical. E é matemática. É matemática. A música é matemática. Exatamente. Exatamente. Então, o que acontece? Tem gente que tem vocação, ele quer, ele gosta, ele ama a música, mas ele não é músico. O músico é músico. O músico, ele não consegue sentar no quarto para orar sem instrumento do lado. É isso. É igual eu quando vou orar sem a Bíblia. Olha só. Se eu estou orando e terminei a oração, eu posso ter a visão do anjo que for. Se eu não abrir a Bíblia depois, não orei. Olha só que interessante. Porque eu amo a Bíblia, né? Eu tenho uma paixão por ela. Então, eu comecei a tocar, por exemplo, eu me lembro que eu tinha um som CCE. 1988, estou falando. Eu me converti, eu vivia numa cidade pequena da Bahia, chamada Pau-Brasil. Tínhamos uma condição financeira melhor do que a maioria dos meus amigos e tal. A gente tinha uma condição melhor, minha família. E aí eu me converti, tinha um som CCE e eu tinha um rapaz chamado Isaac, que hoje é cantor, Isaac Lopes, é pastor de Porto Seguro, na Bahia. Porto e Seguro. ele tinha um violão tonante verde. Olha só. E eu botei na cabeça que eu ia tocar. Aí eu corri até a casa dele, ele queria um som, troquei com ele. Troquei o CCE num violão. Na época, quase todos os meus amigos foram para a igreja comigo. Então, a turminha, a ganguezinha, Sim. todo mundo se converteu, graças a Deus. E hoje quase todos são pastores, inclusive. Sim, sim. Tem o Jadiel Barbosa, por exemplo, que era seresteiro, que aceitou Jesus com a gente nessa época. Hoje é um dos maiores músicos do Rio de Janeiro. Maravilha. Tem várias músicas gravadas, né? Aquela música, ei amigo Lázaro, saia para fora. Muito boa essa música. Jadiel Jesus Barbosa. está contigo agora, e é contemporâneo nosso. Então, hoje ele cuida da carreira digital de alguns cantores famosos. Sim. É um cara sensacional. Mora no Rio de Janeiro, em Belfort Roxo, se não me engano. Belfort Belfort Roxo, do conheço Caxias. Belfort Roxo. Então, o que acontece? Na época, eu peguei esse violão. Aí estava comigo o Arnaud Filho, que a gente chama de Bilé, que hoje mora aqui na zona sul da capital, e o Paulo. O Paulo era índio, porque o Paulo é índio mesmo. Paulo vivia descalço, de chinelo, short, camiseta. Olha. Nunca tinha pegado no instrumento. E aí tinha um cara na cidade chamado Rosivaldo, que era de uma banda chamada Embaixadores do Senhor. E ele ensinava violão. Como eu tinha uma condição melhor, eu fui lá e paguei 10 aulas antecipadas para ele, peguei o violão e fui para aula. O Arnaud e o Paulo, que era o Bilé e o Inho, o apelido deles, foram para a janela. Olha. Onde eu estava tendo aula, na casa. Ficaram na janela. E eu fiquei, nos galhos secos de uma árvore qualquer. Foi o primeiro hino. Quando eu saí, a gente estava, era na rua da Assembleia de Deus, vamos imaginar a cidade bem grande, assim, igual São Paulo. Você dá a paz do Senhor numa rua, Sim. corre, dá a paz do Senhor no final, acabou a rua. Acabou a cidade, né? A minha cidade era assim. Então tinha 10 mil pessoas com quem morava na roça, era pequeno. Mas a gente saía mais ou menos da casa dele, mais ou menos 1 quilômetro até 800 metros até minha casa. Sim. Quando nós saímos da aula, o Bilé pegou o violão. Até chegar na praça, que era algo de 200 metros, o Bilé já estava tocando o hino. Olha que maravilha. Nunca tinha pegado no instrumento. Olha só.
Tá vendo? Aí o Paulo chegou e falou assim, pô, deixa eu ver aí se eu consigo. Quando nós saímos dali da Praça Santa Luzia, E chegou em casa. até na minha casa, o Paulo estava cantando e tocando outros hinos. Olha que maravilha. No primeiro dia. O Paulo é analfabeto, ele não sabe ler nem escrever. Meu Senhor, Já montou várias bandas em São Paulo. meu Jesus. Ele toca todos os instrumentos de ouvido. Olha. E o que aconteceu? Eu não peguei mais meu violão de volta, eles ficaram com o violão. O Arnaud virou o tecladista oficial dessa banda, que viajava a Bahia inteira, Olha. e o Brasil. E o Paulo virou músico. Porque E os dois são músicos. já tinha um dom. Mas eu continuei pregando. Olha Sabe o que eu fazia? A gente tinha uma bandinha na Igreja Batista, porque na Assembleia não deixava eu falar. Aham. Então tinha uma bandinha na Igreja Batista que chamava Embaixadores de alguma coisa. Todo mundo era embaixador na época porque era moda, né? Sim. E aí eles montaram um grupo, depois virou Agape, uma coisa assim. E aí eles montaram um grupo, eu comprei os instrumentos do X7 na época, eu tinha mais condição, então montamos Sim. a banda. Meus amigos que se converteram, o rapaz da bateria, o pessoal todo ficou ali naquela situação. E aí eu fazia o seguinte, eu ia pro ensaio, pregava para eles 40 minutos, depois eles ensaiavam. Olha só que interessante. E quando eles saíam para cantar fora, eu era o crooner. Ah, eu carregava sim. as caixas, arrumava os cabos sim, e tal. sim, Foi assim sim. que eu aprendi a mexer com mesa, com tudo Sim, isso. sim. Porque eu queria pregar, então eles eram público. E eu amava a música, então andava junto com eles. Sim, sim. É mais ou menos isso que eu acho que a música, ela envolve o ser humano que se dedica a ela. Quer dizer, quem tem tem que vocação é uma coisa, quem tem chamado para música é outra coisa. Tem que ter. Vira uma cultura, né? Isso. A cultura é essa, ela nasce dentro de um movimento. Eu costumo dizer que o chamado não é aquilo que você deseja, é aquilo que te consome. Ah, claro. Claro. Entende? Claro, porque Por exemplo, aí eu cria-se desejo o a propósito. música. Eu desejo a música, É, sim. mas a música não me consome. Não. Agora, eu desejo a palavra de Deus, mas ela me consome. Eu não consigo viver sem pregar, É isso. sem falar da Bíblia. Isso daí como a gente determina o propósito, né? Você Sim. não determina o propósito se não te consumir, se você não acordar pensando, se você não deitar pensando, se você não tiver, sabe, uma sede pelaquilo lá. Isso é o seu propósito. Isso daí me ajudou muito, esse tipo de observação que o senhor fez agora, esse tipo de ensino. Porque as pessoas, elas sempre têm essa preocupação, né? O que eu faço? Né? Aí quando eu entendi que quando te incomoda é o teu propósito, é o teu chamado, e aí a gente começa a entender que se me incomoda é eu que tenho que fazer. Então, poxa vida, pô, tem que ter músico melhor que na igreja, eu tô vendo lá, tá desafinado, tá ruim, tá te consumindo. Por que você não partiu logo para a música? Quer dizer, tá querendo ser pastor, às vezes tá querendo ser outra coisa, Sim. mas é aquilo que nos consome, que nos leva... Eu vejo alguns pastores, amigos meus, no culto, né? Eu fico olhando, eu tô tocando, qualquer culto, tô tocando. E eu fico observando a reação das pessoas, porque eu tô num programa onde nós estamos falando muito sobre isso, então eu tô pegando Claro. os argumentos aqui, pegando as informações para trazer alguma coisa para o público. E eu ia passar a observar. Então eu toco e fico com os olhos abertos. Né? Eu falo, Deus, me dá um tempinho aqui, eu preciso observar. E eu observo, e o ministério que eu estou tocando na hora, ou no louvor, ou no congresso, eu vejo o que o ministério está fazendo, que realmente está adorando, se está fazendo uma coisa só para apresentação, porque A gente percebe. é muito tempo na música, né? E no evangelho. E aí é uma coisa emocional. Aí eu estou vendo lá um pastor, ou um obreiro e tal, também entrando na mesma emoção, na mesma vibe. E eu falo assim, peraí, aí não é o espírito, daí é emocional. E quando é emocional, às vezes não tem reação. Ou às vezes quando tá ruim de doer, que não dá nem para sentir nem emoção, a pessoa se contorcendo lá e fala assim, o que a pessoa está entendendo? Quer dizer, ela realmente não está nem aí para a música. Realmente a música não faz sentido para ela. Sim. Ela acha que faz sentido. Na verdade ela está ali para adorar, não está ali por nada. Ela está prestando atenção na letra. Sim. Provavelmente, espero que sim, porque às vezes não. Né? Então, tudo bem, está prestando atenção na letra, vamos levar pelo melhor lado. E aí, nós vemos que aquela pessoa, ela não é uma pessoa que vai poder me dar um parecer se estava legal. Sim. Né? Porque ela vai falar de uma coisa que não tem nada a ver, subjetiva totalmente. Não tem nada a ver com o que eu quero ouvir, né? Preciso, né? Eu costumo dizer sempre o seguinte, aquilo que te consome é aquilo que identifica o teu propósito, não determina. Ele identifica. Por quê? O que acontece? Por exemplo, nós não conseguimos ficar sem comer.
Exato. Não importa se você come pouco, se come muito, se é vegetariano, Quando bate fome. você, para viver, precisa comer. Sim. O chamado de Deus é como uma fome. Se você não se alimenta, você morre. É uma necessidade. É uma realidade da necessidade ainda. É mais profundo que isso, é mais intrínseco. Isso. Porque se você é músico, se você está me ouvindo, se você adora ao Senhor, se você ama a música, você não consegue viver sem ela. Sim. É um negócio que é igual pregação, é uma coisa assim. 90% dos pregadores que eu conheço, que eu considero bons, tanto tradicionais como do meio pentecostal, neopentecostal, começaram pregando no espelho. Então. Porque queriam pregar, queriam ver como eles estavam pregando, queriam. Você se aperfeiçoa, faz homilética, homilia, você melhora, você adapta, você estuda, você aprende sobre conteúdo. Mas o chamado tem que estar ali, tem que consumir você. A música é a mesma coisa. Eu amo música, mas não é o meu chamado. Então, eu tenho isso muito claro. E aí eu sou chato com música. Você me conhece um pouco, você já congregou lá com a gente um tempo. Sim. E você sabe que eu gosto de som bom, eu gosto de tal. Então, eu acho que é isso que nós, como pastores, que não temos essa aptidão, temos que ter esse discernimento. De entender aquele músico que é chamado para aquilo. Porque o que é chamado para aquilo, eu me lembro de uma jovem, me passou agora na memória, ela cantava muito mal, mas muito mal. Assim, não é algo, tipo, ruim, era péssimo. Mas ela vivia cantando o dia inteiro. Olha só. O dia inteiro. Eu chegava na casa dela para ver a mãe dela, ela estava cantando, ela chegava na igreja, ela chegava na rua cantando, ela cantava, ela não tinha problema com isso. Quando foi um dia eu chamei ela para conversar, falei, pô, você gosta tanto de música, tal. Eu falei assim, eu amo cantar, eu não sei ver sem cantar. E não sei o que, papapá. E ela começou a contar para mim, eu falei, essa menina é música. Ela só não sabe. Aí eu peguei um dia e convidei ela para ir numa escola de música que tem ali no bairro do Limão. Aí ela foi comigo nessa escola de música. Quando chegou lá, na escola naquele dia, tinha violino, tinha piano de cauda, era uma apresentação. E aí ela saiu daquele mundo pentecostal e viu tudo aquilo acontecendo. E aí eu falei para ela, eu tinha conversado já com o dono da escola, que é um amigo meu, do conservatório. Aí ela saiu fuçando em todos os instrumentos, né? E aí, de repente, ela sentiu facilidade do piano e tal, gostou também do violino. Aí eu falei pro cara da escola, falei, pô, vê se ela aprende alguma coisa. Ele chegou e ensinou para ela, dó, ré, mi, fá. Ela fez na hora. Ela nunca tinha tocado na vida dela no instrumento. Porque era uma menina negra, uma menina pobre, uma menina da comunidade, uma menina que chegou na igreja sem oportunidade. A gente sabe tudo isso que acontece em igreja, né? Porque acontece lá fora, acontece na igreja também. Sim. E aí eu conversei com ele, ele deu a bolsa para ela. Olha só. Para minha surpresa, eu a vi há um tempo atrás, ela mudou do Brasil, ela foi morar em outro país como música, tocando teclado e cantando, dando aula de música. Olha que maravilha. Ela aprendeu a cantar assim maravilhosamente bem. Maravilha. Porque era a vida dela. Maravilha. Sabe quando eu digo assim, a pessoa vai estar estudando medicina. Sim. Está estudando medicina, de repente ela tira uma foto de um lugar e ela chora. Sim. Tira outra foto, ela chora, fala, mas é isso que eu quero fazer na medicina. Sim, sim. E aí vira Saramago da vida. Sim, sim. Entende? Sim. Eu acho que é descobrir esse chamado que está dentro da gente, além da vocação. Sim. Porque às vezes o cara tem vocação para ajudar os outros. E aí ele vai ser bombeiro, vai ser escoteiro, vai ser médico, vai ser assistente social, mas o chamado dele em ajudar os outros é ser advogado. Olha aí, é verdade. Né? É. A vocação é uma, o chamado verdade. é outro. É então, verdade. tem que identificar isso. E os pastores têm que entender, eu, por exemplo, particularmente sou contra a música tocada no mundo secular. Sim. Eu acho que ou toca na igreja ou toca fora. Eu não consigo ver um cara sair de uma noite tocando música secular e de noite no altar. Eu entendo quem pensa diferente, quem é músico tem que viver. Agora, o grande culpado disso é a igreja. A igreja não assalaria o músico, não dá para ele condição, não quer dar um instrumento, não entende que o músico tem que comer, tem que beber, tem que vestir, tem mulher, tem filho. Eu costumo dizer sempre na nossa igreja, nós somos uma igreja pequena ainda, mas eu digo sempre, quando a igreja tiver condição, se um dia tiver condição, um dia um colega meu chegou para mim, ele estava com um carro que custa 300 mil. E ele foi embora para outro país, então ele tinha... fica com esse aí com você, vai andando, depois a gente vê e tal. Eu falei, eu não posso ficar na igreja com esse carro.
Como é que eu vou chegar na igreja com um carro de 350 mil e meus pastores não têm um carro de 2 mil, 3 mil? Não faz sentido. É isso. Aí se você vai me dar esse carro, beleza, eu vou pegar, levar numa loja, eu vou trocar para mim um de 60, vou comprar 10 de 30 e vou dar para cada pastor meu um carro. É isso. Porque eu acho que é o conjunto que tem que crescer junto, É isso. não uma pessoa só. Claro. Né? Eu penso assim, eu ajo dessa forma. Eu penso que os músicos tinham que ser dessa maneira. Eu, apesar de não ter músico até 2014, 2015, por causa dessa minha dificuldade de entender esse comportamento do músico, essa questão emocional. O músico, por exemplo, você não pode gritar com ele. Como você grita com o pastor. O músico, você não pode falar pro cara, a sua hora é essa, se você não chegar. Quando você acha um músico cumprir horário, é um milagre. É isso mesmo. Porque ele é emocional. Se ele estiver no banheiro, irmão, e pegar um violão e começar a cantar uma música, ele esquece do horário. Ele vai esquecer do horário para fazer aquela música. É o jeito dele, o músico é assim. Não é maldade, é o comportamento. É o comportamento. Só que ele tá tendo, exatamente. É isso. Uma vez eu conversei com um cara que ele era o presidente nacional da Sony. Sim. E aí eu, conversando com ele e tal, na época eu estava fazendo um trabalho para uma grande emissora de TV em São Paulo, e aí tive a oportunidade de estar na sala com ele, eu fiz uma pergunta para ele, eu disse, rapaz, é muito difícil lidar com músico, né, com esse pessoal? Ele falou assim, não, é só você entender que eles têm o tempo deles. É isso. Ele falou para mim, se você entender que o músico tem um mundo dele, se você conhecer o mundo do músico, você esquece. É isso. O cara chega, cara, eu fico vendo, eu tava vendo um relato daquele cara do Ronquenoli, e não é relato, como é que fala quando a pessoa faz tipo uma biografia em vídeo? Sim, sim. E contando a história de uma música que ele fez, que fez muito sucesso. Ele tava em casa, velho. Sentou no jardim de casa, começou a pensar em alguma coisa, adorar a Deus, começou a tocar, sabe, uma música. Maravilhosa. Aquela menina que tá fazendo, aquela música que faz sucesso, meu Deus, uma morena africana, me esqueci agora o nome dela, ela gravou uma música que está estourada no mundo inteiro, que inclusive a Soraya Moraes fez uma versão. A última versão da Soraya que estourou e fez sucesso. Ah, agora... A última versão da Soraya. Sim. É uma música, essa moça é uma africana. Sim. Ela já era líder do Ministério do Louvor da Igreja dela, que é um ministério grande e tal. E Deus falou com ela, eu quero que você pare tudo e vá pro secreto, que eu tenho algo para te dar maior do que tudo que você já fez. E pronto. E ela falou, como assim? Como eu posso ser maior do que eu já estou sendo? Né? Aí você pega o histórico, abuso, como pode? Aí ela foi pro secreto, fez o que Deus mandou. Começou a orar e Deus deu aquela música para ela, que hoje é o hino mais tocado no mundo. Olha só que maravilha. Então, assim, são coisas que o músico tem como uma pregação, né? Você pega Jonathan Edwards, uma mensagem, Pecadores da Mão de Deus Irado, que mudou o mundo inteiro. É isso. Tem que entender essas coisas, a gente tem que respeitar o ministério do outro. Tanto na música, como eu gostaria de falar, na dança. Como na dança também. Que são dois ministérios interligados, que um não vive sem o outro. E um é a expressão da adoração do corpo e o outro é a expressão na voz e no instrumento. Perfeito. Né? Então é muito importante entender que o que me espanta numa música é quando o músico não é crente. Então, é essa a questão. Isso me incomoda um pouco. Eu essa é a questão. Estranho o cara subir num altar para oferecer uma adoração, sendo que ele não tem nada com Deus. Assim como estranho o pregador. Assim como estranha qualquer pessoa, né, que diz servir. Sim, e não serve. Isso. Então... É uma coisa fabulosa isso, porque nós vemos o quê? Nós vemos o agir de Deus. Tem algumas coisas que nós conversamos até agora que devemos pontuar. Uma coisa é, o Espírito Santo é que é o agente de todas essas coisas. Sim. O primeiro ponto do Espírito Santo, a Bíblia fala que ele convence o homem do pecado e do juízo. Sim. E diz que ele é o consolador também. Sim. Mas as pessoas, elas pararam na parte do consolador. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas, elas têm uma falsa ideia que existe um tempo particular para você fazer a vontade de Deus. Eu não estou falando o tempo de você fazer o que você tem que fazer, mas o tempo de fazer a vontade de Deus, que não é em relação ao que nós somos, mas em relação ao que Deus é. Por exemplo, não, quando chegar o tempo eu vou para a igreja, sendo que a Bíblia fala que o tempo é agora e já chegou o tempo e nós devemos buscar enquanto se pode achar, porque uma hora não vai ter como, não vai procurar e não vai achar. Sim, com certeza. Então não existe esse tempo que as pessoas falam, não existe na Bíblia isso.
existe o meu tempo para servir a Deus. Servir a Deus é agora. Isso é relacionado a Deus, não é relacionado ao que o ser humano quer ou à igreja. E nem à questão do livre-arbítrio, né? Se você usar o livre-arbítrio nisso, você está pecando. Você está fazendo a sua vontade, em vez de fazer a vontade de Deus. Não existe livre-arbítrio para quem deu a vida para Jesus. O livre-arbítrio. É escravo da cruz. É isso, não existe. Direito. Exatamente. Não existe. Então, o Espírito Santo, quando ele está sendo um agente do louvor, de todas essas coisas que está acontecendo, ele está incomodando a pessoa a ela fazer uma coisa espiritual. E se ela não ela resistir, ela acaba passando essa linha, esse limite. Eu acho que aí é o que está acontecendo muitas vezes na questão musical também, porque tudo isso é o agente, é o Espírito Santo. Mas só pode ser do Espírito se deixar ouvir o Espírito Santo. A pessoa fala assim, o Espírito Santo ele convence o homem do pecado e do juízo. Como o Espírito Santo convence? Falando. Mas se você não ouve, ele convence, mas você precisa ouvir, você precisa dar crédito a ele, deixar ele falar. E a outra questão, o senhor falou ministério, e já criamos uma polêmica, né? Que alguém me fez uma pergunta, mas a música não está nos 5 ministérios, né? Que é pastor... 5 dons de governo. 5 dons de governo, né? Apóstolo, pastor... Apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres. Isso, né? E aí a pessoa, ela se baseou nisso. Mas esses dias, a gente... Porque ele estava se referindo ao ministério, sabe o ministério? Ao dom ministerial? Não é um ministério, é uma função. E começou a conversa desse tipo. E aí eu mostrei e falei assim, olha, a música ela é tão importante como tudo na igreja. Ou existe o ministério da faxina? Falei para pastor, fui bem pragmático, né? Bem incisivo, para a pessoa entender. A gente não põe um ministério da faxina, mas tem alguém que ela se agrada em faxinar a igreja. E eu tenho um irmão na outra congregação que eu fiquei 10 anos, até que o senhor conhece, e ele limpava o banheiro. E o bispo, ele falou assim, olha, você não quer ser colaborador? Porque você faz com tanto amor aí todo domingo, durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele limpando o banheiro. E um dia o bispo falou, não, esse homem aí, vou chamar ele para ser colaborador, o jeito que ele tá, eu preciso desse homem aí, pô. E falou com ele, e falou várias vezes. E ele falou, não, eu não quero ser colaborador. Quer limpar o banheiro? O meu prazer é limpar o banheiro. Deixa eu te interromper, Lázaro, para poder pontuar algumas coisas aqui. Quando você deixa de ter livre-arbítrio para poder ser escravo da cruz, é a melhor coisa do mundo, porque você passa a ser escravo do amor. Uhum. E você ser escravo do amor de Deus é sempre satisfatório. Sim. Né? Agora, no primeiro ponto que você pontuou, que é a questão aí, que eu fugi um pouco agora que você estava falando antes do ministério. Do Espírito Santo. Do Espírito Santo atuar nessa questão da igreja. O Espírito Santo é baliza para tudo. E ele é o que cuida da igreja. Ele define os papéis e ele potencializa. Ele cria dons, ele cria manifestações, etc. O que a Bíblia diz em Efésios 4 é sobre os dons de Jesus. Ele desceu, foi buscar e trouxe para governar a igreja. Quer dizer, são dons administrativos, são dons de serviço para administrar. A música não é um ministério temporal. A música é um ministério eterno. Ela nasce antes do mundo, continua no mundo, passa pelo mundo e continuará na eternidade. Vamos de novo? Não, isso daí tem que ser repetido. A música é um ministério atemporal. Ela nasce antes do mundo, durante a criação do mundo, no tempo do mundo, depois que o mundo acabar e vai continuar na eternidade. Maravilha. Porque a música, ela faz parte da matemática sonora da voz de Deus na criação. Olha, bonito isso, hein? Porque se você parar para analisar tudo que Deus faz matematicamente, se você olhar a Bíblia como um livro de enigmas, como os judeus olham, você vai perceber que tudo é música. Então, assim, não dá para a gente entender, não aparece Deus nenhuma vez na Bíblia sem uma música, seja com trovões e ventos fortes, que são música, ou seja, com os anjos cantando Santo, Santo, Santo. Exatamente. A existência e a aparência de Deus não se dá sem a música. Exatamente. A música é a preparação para que a palavra entre na divisão da alma e do espírito do homem. É o que nos ajuda a separar o homem Deus do homem carne. E a questão das emoções... É isso mesmo, Deus, homem carne. É a questão, ele vai na divisão, aquela divisão. Então,
Um pastor que diz um negócio desse, ele não conhece nem um pouco de Bíblia, assim, começa por aí, né? Se você pegar desde a geração de Noé, Davi, etc., o próprio Davi, ele colocou famílias assalariadas para tocar de noite, não podia ficar sem música no templo. Essas são coisas assim básicas. Fez o primeiro coral. Coisas básicas. Então, assim, o que eu entendo é que nós, como igreja, precisamos definir não a importância da música no sentido de ela ser melhor ou pior do que algo, mas entender que a música é a única forma real de tocar nas pessoas sem tocá-las. Muito interessante isso. É muito forte. A pregação, o que você nós precisa aprendemos. ter alguém sentado para ouvi-la. Isso. Para curar, você precisa pôr as mãos. Para expulsar demônios, você dá um comando. A música não. A música entra aonde tiver uma saída de ar. Se o ar entrar nessa sala, é música. Os meninos estão gritando lá na escola, eles estão entrando aqui, é um som, é uma música. A música entra em qualquer lugar. Seja para deprimir, para alegrar, para entristecer, para falar. A música é a música. O problema é que nós abandonamos a música. Nós começamos a copiar a música do secular e deixamos de criar. E quando você deixa de ser quem Deus te chamou para ser, para criar, você passa a ser cópia. E cópia é papel do diabo, não é da igreja. É isso. Então nós somos autênticos, nós temos que ser a raiz da autenticidade, nós somos a originalidade de Deus. Nós somos criatura porque somos a cópia do Criador. Nós também temos o poder de criar. É maravilhoso isso. E AP, nós estamos preparando um seminário para falar sobre isso. Muito bom, muito bom. E nós vamos contar aí com as suas informações, com os pastores que passaram aqui. Nós estamos colhendo essas informações e é mais uma informação valiosa, tá vendo? Porque o que as pessoas elas não entendem, elas rejeitam, né? Sim. Lembra? É aquela velha história, né? O que elas não entendem, elas rejeitam. Então, entenda. Isso daí eu não sabia que o senhor tinha feito o curso com a questão lá do pessoal do Kirk, para entender. Porque assim, se você entende o comportamento da pessoa, você vai entender por que ela está fazendo algo. Se você não entende, você vai rejeitar. Então, entenda. Vou te contar uma história em cima disso. Sim. Eu tenho bastante histórias. Sim, eu sei. Um dia saiu uma conversa do Diante do Trono 3. Sim. Que o Diante do Trono trouxe a onda do Hillsong. Sim. Desse worship. Sim. Desse worship melancólico, vamos dizer assim. É o rock melódico, né? Alguma coisa assim. Aí a linguagem deixa pra vocês são músicas, é o que a gente entende. E aí apareceu ela cantando num show e ela ficava 20 minutos ali, ajoelhada, chorando e tal. E na época, eu era da academia, só eu dava aula na faculdade de teologia, isso foi uma repercussão negativista e tal, a igreja não aceitou, parecia outra coisa e tal, porque não era nem o pentecostal que o povo estava acostumado, e nem era o tradicional. Então foi uma coisa diferente. É. Eu peguei o ônibus aqui, uma sexta-feira, tinha um seminário do Diante do Trono aberto para o público, lá em Minas Gerais. Eu peguei o ônibus aqui na quinta-feira e fui fazer o seminário sem me apresentar como pastor nem professor de teologia. Sim. Cheguei lá, me inscrevi, botei meu nome, entrei para assistir o seminário de adoração. E por que eles adoravam daquela forma? Sim. Do que eu ouvi, eu concordei com 60%. É o que a gente concorda geralmente, né? Não, foi o que eu concordei. Acho que teve os exageros, mas eu saí de lá sabendo por que ela fazia aquilo. É isso importante. Aí, quando eu saí de lá sabendo que ela fazia aquilo, eu passei a respeitar o Diante do Trono. Ah, tá vendo? Então, eu acho que a gente não tem essa calma. Por exemplo, o Thales Roberto é um cara que eu gosto mais da voz dele. Acho ele um músico extraordinário, metidinha besta, porque nenhum preto que venceu, com todo respeito à raça, deixa de ser metida besta, porque o cara venceu tudo para vencer. Ele venceu em dobro. Não, venceu muito mais que isso, porque a gente sabe disso. Gente, sabemos. Tem gente, eu estava vendo uma história essa semana de um colega meu, que ele falou, cara, eu tive as mesmas oportunidades que o meu primo teve, que morou comigo, criado comigo. Eu hoje sou diretor do centro e ele continua em tal lugar porque ele é negro, porque eu sou branco. É isso. A gente tem que ter essa clareza. Isso acontece, isso é uma realidade. É isso. Acontece na igreja e acontece lá fora. Isso é uma realidade. Isso. Não é conversa fiada. Isso. Então, a gente tem que entender essa dicotomia e essas oportunidades. E o Thales é um negão, mano. Negão de raiz. Exagera, às vezes na dancinha dele, das coisas, mas quem não exagera? Até nós exageramos. Sim. Só
que quando você assiste lá o podcast Jesus Cop, do filho de José Gonçalves, Sei. entrevistando ele, e como ele foi tratado na igreja que ele está hoje. Como Deus falou com ele. Aí você vê que... O tempo que ele ficou, você fala, esse cara é mais crente que eu, velho. É isso. Você tá entendendo? Sim. Eu vi aquele Aposan, você tá falando da Aposan. Sim. Eu vi um podcast com o Taliba. Sim. Taliba ou Caliba, não sei, que toca guitarra. Acho que é... Acho que é Taliba, não sei. que é- O guitarrista. É. Aí ele foi fazer entrevista pra na banda do Thales. Foi pro ensaio. Aí o cara chegou e falou assim, o Thales chegou, faz aí. Ah, beleza, você pode ficar. Já tocou. Saiu. Aí ele virou pro cara que levou ele e falou, cara, mas não sai música nenhuma. Ele falou, não, mas é isso aí mesmo. Isso aí, ele queria só saber se você sabia fazer. Já tá ensaiado. Aí o cara chega no show ao vivo, ele contando como foi a gravação daquele DVD. Sim. Quase tudo foi improviso, cara. Sim, é isso. Então, assim, é a alma do cara, é a vida do cara, é aquilo que tá ali, né? Vai ter CDs igual aquele de novo? Ninguém sabe, nem todo mundo sabe. Nem todo mundo é bem produzido como Aline Barros. É verdade. Né? É aceita verdade. ser dirigido. É verdade. Mas é a alma É o da pessoa. é aquela questão do e às comportamento. vezes você pega um outro cara cantando uma música mais tradicional, mais assim, tipo Feliciano Amaral, você vai ver o comportamento do cara é horrível. Exatamente. Então, a gente tem que parar de analisar as pessoas pelo que elas apresentam, pelos que elas têm a oferecer. Tem que olhar para o fruto. Jesus deixa claro isso. Você só vai ser conhecido pelo fruto. É isso. Se o fruto for bom e permanecer, é bom. É isso. Se não for, tira fora da prateleira que eu vou cortar o galho e vou jogar fora. É isso. Então, você pega, às vezes alguns pastores aparecem, aquele barulho todo, aí fica tudo apavorado. Calma, cara, vamos ver o fruto. Se ficar, ficou. Vamos ver o que Quando produziu. o Davi Miranda apareceu na década de 70, eu não era crente ainda, mas eu estudei história da igreja. O Davi Miranda era considerado o profeta do diabo pelas igrejas. Pois é. Depois que o cara morreu, tá aí a igreja dele explodindo ainda. Aí. Não acabou como pensava que ia acabar. Isso. E agora o neto dele está montando uma igreja jovem extraordinária, já tem mais de 5 mil jovens. Aí. Aí o fruto tá aí, cara. O fruto ele pode ficar mais rosado, menos rosado, maior, menor, depende da terra, depende do adubo, depende do tempo, depende da plantação, mas é o fruto. Entende o que eu estou dizendo? Sim. É o que eu costumo dizer do pé de café, né? Você planta, demora um tempo para começar a brotar, mas quando brota, ele brota a vida inteira. Olha só. Então você tem que esperar as coisas acontecerem. E na música é assim, não adianta o cara botar alguém na música também, bota lá na igreja, tá aqui, vai, faz. Aí o cara chega lá, na outra semana a música não tá acontecendo, não vai acontecer. É isso. Porque tem gente que vai entrar que não canta nada. Outra coisa que eu acho muito importante, eu não sei a sua opinião sobre isso, eu queria colocar isso aqui como pastor. Fica à vontade. Porque eu tô falando como pastor, não como músico, né? Claro. Eu não gosto do som perfeito na igreja. Vou explicar por quê. A igreja não é um palco. A igreja é um lugar de ministério. Tem gente que não tem chamado para música, mas tem vocação e não sabe disso. Aqui só canta se passar pelo teste vocal e for o melhor cantor para cantar. Não pode subir no ministério do louvor. Está errado. Está errado. Você não pode matar a pessoa. Você não pode matar um dom. Você não pode matar um ser humano. Ali é o lugar de oportunidade. Às vezes a pessoa... Eu tenho uma história de uma pessoa na nossa igreja, uma menina que ela veio de uma família desestruturada, irmão foi assassinado e tal, e ninguém apostava, dizia, vai fazer faculdade, vai estudar, não tem como, você vai conseguir. Hoje é psicóloga, hoje está bem, hoje se empoderada, vai ser pastor agora. Então, quer dizer, mas você tem que acreditar nesse ser humano. Se você olha para a pessoa no momento, ela pode ser podada de ver toda uma outra história. Jesus disse que o galho seria enxertado na videira. Qual que é o grande segredo? Ele vai voltar a produzir a mesma coisa da videira. Mas quando ele vem enxertado, ele produz outra coisa. Você pega um galho que produzia música e traz para a igreja e enxerta lá. Não quer dizer que ele vai ser músico na igreja. Ele vai produzir o que a videira der para ele produzir. Talvez seja música, talvez não. Quantas pessoas que a gente conhece que eram cantores, que eram famosos, se converteram e hoje são pregadores, são pastores de igreja e não cantam mais. Exatamente. Como tem outros também que cantam e continuam cantando. É isso. A videira é quem decide. É É o isso. tronco que decide que tipo de fruto vai dar aquele galho. Olha só que maravilha. E de que forma vai dar. E eu acho isso maravilhoso, porque uma questão da música, vamos falar da questão musical.
Uma pessoa chega para mim e fala assim, olha, eu quero fazer aula de música, mas não para ser músico, famoso, nada disso. E eu explico para ela, a pessoa fala assim, para aprender a tocar, precisa ter dom? Eu falei, não. Você pode aprender a tocar, como você pode aprender a fazer tricô, como você pode aprender a chutar uma bola, jogar ping-pong. E não é porque você está fazendo aula de música que você tem que ser um músico e trabalhar como músico, isso daí. E é a mesma situação. Então, a música também é um instrumento de integração. É um instrumento de integração. Então, quando você tem a música também como instrumento de integração, isso fica melhor ainda. No caso, por exemplo, no caso da igreja, quando há esse movimento que as pessoas que querem possam participar daqui, por exemplo, coral na igreja. Coral mais quer. Então, todo mundo canta, integração de mulheres na música, de jovens, de criança. E o que acontece? Cria-se a cultura musical. A cultura musical, apóstolo, no meu entender, só começa assim, quando todo mundo se envolve na questão. Sim. E aí eu acho maravilhoso, eu acho que todos têm que participar e ter aquela base, né? Como tem a base ministerial, como tem a base musical, como tem a base diaconal, e daí por diante. Para quê? Tem que ter as colunas. Se não tiver coluna, o negócio rói. Mas tem que ter esse movimento, essa comp, né? Esse compartilhamento. Se não tiver esse compartilhamento, fica meio complicado. Porque quando eu morrer, acabou. Eu não passei para ninguém. Fazer discípulos, né? Porque a música pode ser criada individual, mas foi feita para o coletivo. Foi feito para o coletivo. Nenhuma música foi feita para uma pessoa só. E essa questão... Ninguém faz uma música para si mesmo. Exatamente. Tem gente que fala, esse eu gosto mais, mas ela toca alguém. Um dia eu estava com o Álvaro Tito, conversando com ele, e no CD dele, Paz e Comunhão, tem uma música, chama... no horizonte brilha a luz da vida, ao alcance está dos olhos teus. Brilha, se não é o nome da música. Tem várias músicas no CD, que são no LP, que são maravilhosas. Mas a que eu amo é essa. E ele conversando comigo falou, cara, você é a primeira pessoa pastora que me desgosta dessa música. Aí, tá vendo? E eu amo essa música, ele falou. É a que eu mais gostei de gravar. Quer dizer, mas essa música já salvou a vida de uma pessoa que tentou suicídio e eu mandei pra ela. Aí, tá ela vendo? ouviu e disse, se tem uma luz no final do túnel, eu não vou me Tem suicidar. uma história por detrás. Então, cada um tem uma sensibilidade, mas a música, eu sempre digo pro músico, o músico é igual pregador. Você tem duas opções. Ou você produz o que você quer para você, de você mesmo, para você mesmo, ou você produz o que ele quer de você para os outros. É isso. Quando você entende, só não vou te dar um beijo porque você é homem, é feio, entendeu? E não é meu filho. Porque se fosse homem, bonito, e fosse meu filho, eu dava um beijo com essa água aqui, viu, irmão? Como é o nome dele? Vinícius. Vamos dar um abraço. Aí você que está em casa assistindo, uma salva de palmas pro Vinícius. Glória a Deus. Eu tomo, hoje, com a sede que eu tô aqui, eu tomo qualquer copo. Eu detesto copos descartáveis, mas vou tomar qualquer um, porque tá feio o negócio aqui, tá quente, velho. Tá quente aqui. Tá quente aqui, viu? O assunto tá quente, não. O interessante, a Pequi, existe, o senhor colocou bem, é a disputa que tem que acabar, né? Essa disputa de quem é melhor, de quem é pior, de como tem que ser o quê? Espiritual. Aí é palco, né? Aí não é igreja. Então, tem que ser espiritual. Se não for espiritual, e continuando, né, que nós estávamos relacionando isso também. Então a questão tem que ser espiritual. Quer ver uma coisa interessante? Por isso que se divide. Vou te falar uma coisa interessante. Vamos lá. Quantos Pelé você conhece? Olha, eu nem cheguei a ver pessoalmente, não, né? Sim. Só Quantos Pelé te conhece? Um. Quantos Michael Jackson você conhece? Foi um. Whitney Houston. Uma. Mas a geração deles foi marcada por eles. Com certeza. A igreja não vai ter 10 Pelé no palco. Mas vai ter a vai marca. Ter um músico. Se a igreja tiver um músico de verdade, ele pode estar em volta com 10 caras que gostam de música. Que vai ficar legal. É isso aí. Você pode ter um pastor numa igreja com 200 pessoas. Ele vai produzir o necessário na palavra para sustentar as 200. É isso. Não dá para ser todo mundo pastor. Não dá para ser todo mundo músico. Quando você tem todo mundo músico, você monta um catedral, você monta um rebanhão, você monta um grupo logo. Você vai para... Você monta, entendeu? Você vai para outro horizonte.
Então não dá, você tem que entender que a gente tem que ter humildade, entender que tem aquela pessoa que é aquela pessoa. Isso. E o senhor A abriu... filha do Ivan, por exemplo, a Manu, Sim. tá cantando muito, cara. Ela canta melhor do que o Ivan. Olha que maravilha. Ela tá aprendendo a dividir voz e tal. Eu até pego no pé dele, calma, você não vai parecer privilégio, mas ela canta bem, ela tá se soltando. Sim. Ela é muito mais carismática que ele. Então. E ele é fantástico, eu amo ele. Demais. Mas ela vai explodir mais que ele, tá na cara já, dá pra ver. Olha Você só. tem a Evelyn, por exemplo, que nunca fez aula de música, já é aquilo que era. Exatamente. Entendeu? Então assim, não tem 10 Pelé numa seleção, só tem um. É verdade. Agora os outros têm que ser bom. Por que é bom? Porque aquele aparece, todo mundo aparece. Exatamente. Não é assim? É assim. Então, a igreja tem que ser isso. Tem que ter o básico em todo mundo e o cara. E o cara. E assim... Ou a mulher, no caso. E o senhor abriu um precedente aí para essa questão, quando tem muita gente junta e começa a dar aquelas confusões, né? Porque muita gente boa junto, não é? Não vamos orar para Deus mandar uma perseguição para eles se espalharem, para fazer alguma coisa que nem aconteceu com a igreja. Mas vamos botar, na nossa igreja, você estava lá direto, e tem Sim. o Ivan começou o Eduardo Barros. Vocês três não se entendiam muito bem. Dificilmente. Porque o Eduardo gosta de um estilo, você gosta de outro, o Ivan de outro. E é difícil. Eu ouvi um testemunho da Fernanda Brum. Para mim, minha opinião pessoal, o melhor músico, cantor que eu vi até hoje na minha vida, que eu ouvi, foi Álvaro Tito. É isso. Não conheço ninguém melhor, nem dentro nem fora do secular. É muito, muito bom. É difícil, viu? Porque eu vi ele fazer ao vivo melhor do que ele faz no CD. É, ele é muito bom. E para mim, como pessoa, o estilo de voz eu gosto, mas como pessoa, música dos últimos 30 anos no Brasil, igual a Fernanda Brum, eu não conheço. É a mulher mais séria que eu conheço. Gosto do perfil dela como pessoa, do estilo de música dela, e ela é crente de verdade. É um negócio que me chama a atenção. E ela estava contando a história quando ela chegou na igreja para querer cantar. Ela já vinha do mundo como artista e tal. Chegou na igreja e tá lá. Tinha 3, 4 grupos de louvor na igreja. Quem era a principal? Aline Barros. Grupo principal, Aline Barros. E ela, outro grupo. Não sei o que aconteceu um dia lá. Ela chegou ali e falou, você vai naquele estúdio hoje, dar um ensaiar, que eu não vou poder, que eu tô rouca, você vai no meu lugar. Aí chegou lá, era a banda principal, ela era a 3ª, 4ª banda. Olha só. Quando ela viu aquilo, ela falou, caramba, o que eu tô fazendo aqui, no lugar da Aline e tal. Aí chegou lá, ficou meio assustada, cantou, impactou. E aí já virou. Virou a Fernanda Brum. É Então isso. assim, as oportunidades, elas aparecem para quem está pronto para as oportunidades. É isso. E quando a oportunidade aparecer para quem não está pronto para ela, porque não era da pessoa. É isso. Não é a oportunidade que não presta, que não era para você. Com certeza, com certeza. Entende o que eu quero dizer? Com certeza. Então assim, eu acho que não dá pra... Você imagina uma igreja com 10 Fernanda Brum? Então, é complicado. O pastor ele tem que Quantos ser... membros tinha a Lagoinha? Não tenho ideia. Lá em Minas Gerais, quase 5 mil membros. Era uma igreja que explodiu no Brasil inteiro. Mas quantos Ana Paula tinha no Ministério do Louvor diante do trono? Há muito tempo. Só né? ela. Só ela. Ana Paula só tinha uma. Foi Depois que o Diante do Trono deixou de ser o Diante do Trono, aí nós temos hoje Nívia Soares, temos hoje aquela pregadora que, Helena Tanuri, que era vocalista do Diante do Trono. Sim. Temos hoje o próprio André Valadão. Temos hoje um monte de cantores que saíram de lá, a irmã Mariana Valadão, que saíram daquele grupo, mas naquele momento, naquele mover, a camisa 10 era ela. Até quando o André Valadão ele começa a destacar, a gente acha meio estranho. Até entender que ele também era, né? E ele é mais músico que ela, na verdade. Ele é músico, né? Mas não é cantor. Comparado dela, não é. Mas foi difícil a cabeça virar. Porque a identidade que mostrava... E ele chega naquele estilo pop, né? Calcinha apertadinha, não existia e tal. Não existia nada disso. Então, mas é isso que eu tô falando. A gente precisa entender, ter a humildade de entender que existe A para a geração A, B para a geração B. Então, nós temos que entender que o que há uma diversidade, uma diversidade, né, de dons dentro da questão musical e manifestações. E isso se torna estranheza. Por isso que as pessoas não conseguem identificar os olhos no ministério. Mas é porque eles também se esquecem da base, daquela questão da palavra que o senhor falou, do conhecimento da palavra. Sim. Primeiro ser cristão, depois ser músico. Numa conversa informal que nós estávamos... Informal não, era uma reunião com um grupo ministerial. Um dos meus músicos lá que estavam nos acompanhando lá, ele falou assim, então... existia um povo separado para fazer a dedicação do templo.
que eram os levitas. Sim. Mas eles eram sacerdotes, eles eram porteiros, Todas eles as eram funções. tal, mas os músicos também eram eles. Sim, também era levita. Tudo era eles. Então, como que eles separam o ministério musical do ministério? Sendo que é uma categoria de pessoa que é escolhido para ser ministro. Sim. Se nós fôssemos olhar que nem o pessoal gosta de falar, no mundo espiritual, eu não uso muito isso, mas para que entendam, somos levitas, então, mas pastor também o diácono também, a pessoa que é porteiro também, o músico também, então faz parte do ministério. Na verdade, ministério significa representação de uma autoridade, ou para uma autoridade. Então, tudo o que você faz como serviço na igreja, para a igreja, é um ministério. É isso. Tudo. É isso. Desde ficar na porta, limpar, tocar, cantar. Agora, tem ministérios que são do altar. São específicos para aquilo ali. Então, a música, por exemplo, eu costumo de chamar, eu falo sempre aos meninos lá na igreja, que a música é a ponte, que leva os homens até Deus e Deus até os homens. Olha aí, muito interessante. Porque você pode estar em outra atmosfera. Quer ver uma coisa interessante? Nós somos evangélicos. Sim. Mas se você tocar um Tim Maia agora, você lembra dele. Claro. E você é remetido a alguma situação. Sim, com Se certeza. você ouvir um Roberto Carlos, é a mesma coisa. Se você ouvir um Álvaro Tito, é a mesma coisa. Se você ouvir uma Shirley Cavalhais, Sim. é a mesma coisa. Né? Eu me lembro da Shirley quando ela cantava aquele assim: João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do Sim. trono. Quando eu ouço esse hino, Até arrepia. eu lembro dos meus congressos de jovem, aquela multidão na praça, a gente chorando, sendo batizado com o Espírito Santo. Não tem como não lembrar. Isso. Entende o que eu quero dizer? Sim. Quando você vê, eu queria saber do próprio lenhador que É madeira muito ele forte. usou. Tem gente que para tá nos cruz. ouvindo que não conhece essa Não conhece música. a música. Não conhece, é Aí verdade. você ouve, né? Eu navegarei no oceano do Espírito. Ministério Coinonia. Sim. Né? Ele é exaltado, o rei exaltado nos céus. Eu louco. Quando a gente cantava esse congresso de jovens, né? Que isso faz a cabeça. Também faz criticada essa negra música. Na Pedra Viva, década de 90. Essa música também Gente, foi muito tudo criticada. isso faz parte dessa revolução. A música sempre vem na frente da mudança. Como Sempre no Vale vem de na Beraca, né? frente. Sim, sempre vem na frente da mudança. Agora, entender qual é a origem dessa música, qual é o sentido dela. Quando você entende isso, fica tudo mais fácil para poder viver. Você pega, por exemplo, muito claramente isso, você pega hoje, existe uma geração curtindo Baruch, existe uma geração curtindo gente desse nível, e existe uma geração curtindo o Kleber Lucas, que está fazendo loucura, dizendo que é crente. É isso. Cada um escolhe o que é seguir. O que não pode é nós, como líderes da igreja, deixar que o parâmetro de lá de fora seja a régua da igreja. Maravilha. E é isso. Olha, estamos terminando, AP. Não vale, hein? Nós precisamos ter um público aqui para fazer o ar. Né? Ou pôr gravado. Porque é um assunto que tem muita coisa ainda para ser dita. Sim, sim. Nós fizemos uma introdução aqui, né? Porque assim... É gostoso falar do que a gente vive, né? E é isso. O ruim é você falar que você não vive, mas é o a gente vive repertório igreja, que nós já vive isso, temos. Né? Nós já temos, já está na nossa vida, já está incrustado. Por isso nós estamos preparando um seminário a respeito disso, para conversar parte por parte, começando lá na questão da constituição do louvor no céu e vindo depois da criação dos dons. Porque se não é importante a música como edificação na igreja, por que Deus deu dom para esse Jubal? E por que ele teve a facilidade de interpretar os sons da natureza? E depois, por que Davi, como um dos principais, né, que transformou a música em adoração, em um culto, e ele pagou pessoas, e ele criou coral. Agora, o mais impressionante é que o próprio Deus quebra o protocolo. Quando o profeta vai profetizar, ele chama um arpista, chama um tangedor para tocar uma harpa, para ele profetizar. Aí sai totalmente da caixinha. Quando chegar nessa parte, eu sei que quando estiver ministrando esse seminário, quando chegar nessa parte, nós não sabemos o que vai dar. Porque também eu não sei por quê. Sim. Até hoje, a gente vai fazer algumas suposições. Por causa que é muito poder, é muita glória. Deus, ele parar, falar assim, não, peraí, eu vou falar, mas eu quero que alguém toque para me falar. Olha que interessante. Eu quero ser introduzido. Eu quero ser introduzido. É muito forte. E também... o shofar. E não parou aí. O shofar judaico é uma introdução à presença de Deus.
toda vez que o shofar toca um toque, ele está anunciando para Deus alguma coisa diferente. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios 11, sobre a ceia, no final ele diz: e todas as vezes que beberes deste cálice e comeres deste pão, estás tocando o shofar do céu, Olha anunciando até que ele volte. Amém. Ou seja, lá diz, está tocando nos céus uma buzina até que ele volte. Sim. E buzina é shofar. O que Jesus está dizendo? Que todas as vezes que nós adoramos ao Senhor ceando, dizendo para Ele que cremos nele, nós estamos permitindo que alguém levante no céu uma corneta diferente Olha e só. toque em algum lugar dizendo: Jesus, teu povo ainda te espera. E é interessante. É música. Não, é interessante que daí vai até no Apocalipse, ele menciona muito isso. Sim. Ele menciona muito isso. Bom, tem muita coisa ainda para ser dita. A melhor música que o homem canta hoje, a música mais famosa do mundo dos últimos 100 anos, é Amazing Grace. Isso. Sábado nasceu, né? Sim. É no navio negreiro, né, se eu não me engano, né, que é um escravo, agiu. Eles não podiam abrir a boca, É. não podiam falar nada. É. Aí eles começam a gemer. Sim. Isso. O capitão do navio se converte E escreve e coloca uma música Uma chamada letra. Preciosa Graça em de cima da Jesus, melodia. meu rei. Ó, até arrepia. Isso Cara, é muito forte. assim, música é isso. Música é romper fronteiras, música não tem língua. Não importa que idioma você cante. Exato. Quando ela é uma música que Deus flui em você, através de você, para tocar nas almas, eles vão ser tocados sem saber o que é. Aleluia é um exemplo disso. E Deus, a gente fala de exagero, que nós exageramos, mas Deus, ele exagera, né? Sim, Por pra causa nós, que sim, né? quando Davi canta para Saul, e Saul... Espírito. Aí o que porque a gente é muito categórico, né? Vamos vencer o mal em nome de Jesus. Davi foi lá e cantou. Só que a única diferença ali é que é o seguinte: havia autoridade para trazer paz ao coração de Saul, mas não libertação. É, A exatamente. música traz a paz, a música é a abertura. Mas não a é libertação não, vem através da palavra, vem através de Jesus Cristo. através da pregação da palavra, da ordem de governo. É isso. Essa é a diferença. Exato, Só essa. exato. Eu queria aproveitar que você está falando de seminário e deixar aqui para os teus telespectadores do YouTube, né? Já me disseram que falar assim está errado, mas é o que eu sei falar. Nós vamos ter dia 14 de fevereiro uma imersão chamada Imersão da Existência. Que dia? Dia 14 ou 17 de fevereiro. Eu preciso só confirmar de 2024. Deixa eu ver aqui rápido. Olha que rápido, eu já te falo. Peraí. É a Imersão da Existência. É onde nós vamos falar, né, e levar as igrejas. É 14. 14 de... deixa eu ver. 17 de fevereiro. Sim. 17 de fevereiro. Nós vamos começar... Vai ser na Vida Paulista ali, esquina com a Augusta. Nós vamos ter presencial e online, é sempre presencial. É um curso de imersão, onde teremos 4 palestrantes falando sobre como a igreja pode vir a governar no mundo digital. Interessante. Imersão da existência. Você vai fazer como Deus, pegar o mundo que está o caos, que você não consegue Sim. organizar, vai para lá aprender como você governar no digital. Desde aprender a psicologia de falar no digital, até como administrar suas redes sociais, como criar conteúdo, tudo isso. É claro que é um curso de um dia, então não dá para fazer seminário. tudo. E não sei se vai estar pronto esse podcast até o CAP, mas dia 18, 19 e 20, Agora de novembro. Sábado, domingo. e segundo dia inteiro, Segunda-feira, o dia estaremos lá na Rua Capitão José Machado, 267, Rua Capitão José Machado, 267, com a nossa Conferência Apostólica Profética. Já saiu do avião lá dos Estados Unidos, nosso querido bispo, presidente da Fresh Anointing House of Worship, do Alabama, vai estar ministrando. Também o pastor Wickens, que é de Nova York, bicampeão mundial de jiu-jitsu, e também que é pastor de Nova York, e também vai estar o pastor de New Jersey, pastor Gide, vai estar com a gente também, Gide Olive, vai estar com a gente também no CAP, além de outras pessoas que estão pregando, cantando, muita gente boa, sábado à noite, domingo à noite, em todas as igrejas, e segunda-feira das 9 da manhã, até a hora que Deus permitir que acabe, que é o dia 20, que é o dia da consciência negra. Amém. No estado de São Paulo, do feriado estadual. Vamos estar lá nessa conferência. Quem quiser participar com a gente, depois é só procurar lá na nossa internet, na nossa rede social, @Mário Alberto Núntios. @Mário Alberto Núntios. Você vai ter acesso a todos os conteúdos. É isso aí. CAP. Conferência Apostólica e Profética. Tá bom? Você está convidado, é o nosso convidado para estar lá.
eu vou dar um pulinho lá. Se Deus quiser. Quem dá pula canguru, mas se você for lá, vai ser bem-vindo. Mas a gente vai pular, a gente pula também. O que acontece é que é muito bom, foi muito bom. Obrigado. Obrigado pelo aqui. convite, obrigado pela faculdade. Vai voltar de novo, né, se Deus quiser. Também eu quero ir lá, né? Quando o senhor inaugurar, o senhor vai inaugurar, né, o seu podcast. Vou, terça-feira que vem agora, vai ser a primeira gravação, né? Terça ou quarta-feira, se não me engano. Vai ser a primeira gravação, vamos entrevistar o pastor Rudney Macedo, que é o presidente do Conselho Metropolitano do Estado de São Paulo de Pastores, e do Conselho de Barueri também de Pastores. Depois temos o presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, que já está pré-agendado. Depois temos o senador também, que vai estar com a gente. Estamos tentando agendar o Tarcísio. E aí tem algumas pessoas que a gente vai estar tentando agendar podcast e levar os amigos também lá. Bacana. E nós vamos estar colocando o endereço do podcast lá nas nossas redes sociais. E vai ser bênção. Podcast Nuntius. Podcast Nuntius. Nuntius? Nuntius é latim para enviado, apóstolo, mensageiro. Maravilha, tá ok? E nós temos um trabalho que nós estamos fazendo, apóstolo, antes de nós terminarmos realmente, nós estamos com um trabalho na cidade de Tiradentes, música para crianças. É um curso para crianças, né, de 8 a 16 anos. Uau. Gratuito, alguma pessoa está financiando isso e essas crianças recebem aulas gratuitas de violão, Na cidade de Tiradentes. Na cidade de Tiradentes. Que local fica? É na Leandro, na número 72, sala 3. Né, nós estamos lá todo sábado. Rua Leandro? Rua Leandro, número 72, no 65, lá na cidade de Tiradentes. Número 72, sala 3, primeiro andar. E então, nós, todas as crianças que o pai acha que tem vocação leva ou não, poder manda lá, se inscreve lá. Esse ano está acabando, o ano que vem nós começamos no meado de janeiro lá, com a corda toda, e vai ser, mas já pode ir se inscrever e vai ser uma benção. Também temos a nossa escola de música, que nós estamos fazendo para adultos a partir de 17 anos, 18 anos, né? 17 fica meio perdido, não sabe se é adulto, se é adolescente, né? Mas a partir de 17... com 70% de desconto. Uau! Né? 70% de desconto, você faz o seu curso de teclado, violão, contrabaixo, guitarra e canto. E nós estamos lá para a glória e honra do Senhor. E no Pascoal Dantas, lá da cidade de Tiradentes, que nós temos uma unidade lá. Ah, tem uma unidade dessa lá? Tem escola lá para que idade? Do lado do Pascoal Dantas lá, no lado da igreja. Crianças a partir de 6 anos de idade. Primeira série até segundo grau completo. Isso, e tem os cursos técnicos, e tem faculdade. Uau! Né? E estamos lá. Tiradentes está entrando no mapa, hein? E tem uma Eu brinco com o Oziel, que foi seu prefeito, eu falo para ele, vou lá no interior te visitar, ele fica bravo. E tem uma novidade lá, que nós estamos fazendo também a pessoa faz uma prova, e ela consegue, se ela tirar 100% da prova, ela ganha um ano de 2024 gratuito, sem mensalidade. Escola particular de qualidade, de excelente qualidade, instalado em vários lugares de São Paulo, Pascoal Dantas, da cidade de Tiradentes. Se você quer estudar com qualidade e você é um bom aluno, seu filho é um bom aluno na escola pública, leva ele para fazer o teste, que ele vai ter uma bolsa de algum valor para poder estudar o ano que vem lá, e quem sabe até 100%. Pode ser a oportunidade que seu filho precisa para ter um futuro melhor. É isso aí, né? AP, Deus abençoe, Obrigado. Continue abençoando. Tamo junto. Né? Tamo junto com você. Tamo aí. Tamo sempre, Abraço, sempre. meu querido. Tá, nós estamos terminando. É Vinícius, É o Vinícius e a Andressa. E a Andressa. Deus abençoe vocês. Obrigado pela audiência, de ser obrigado a nos ouvir aqui. É isso. E a você que está assistindo a gente também, continua aqui. Não esquece, clica lá no canal, inscreva-se no Louvor Camp, para você continuar compartilhando o reino de Deus e as informações sobre a música. E vai ter novidade, hein? Vai ter novidade para... Daqui a pouco nós vamos... Não hoje, mas na próxima a gente vai falar da novidade e vai ser uma bênção. Que Deus te abençoe poderosamente. Obrigado novamente, apóstolo. Fica com Deus. Um beijo no seu coração. Beijo no coração. Tchau, Deus tchau. abençoe. Paz e graça.